à casa do Senhor para mais uma vez cultuarmos o seu santo nome, esse culto de oração. Estamos voltando às nossas atividades gradativamente por conta da pandemia, mas já estamos num número ainda pequeno, mas esperamos voltar em breve ao número, à totalidade da nossa igreja. A você que está em casa, nosso boa noite, seja muito bem-vindo. Agradecemos a sua presença, aos irmãos da nossa igreja, também de outras igrejas, aos irmãos também que nos acompanham. Lembrando, hoje, excepcionalmente, estarei à frente do culto de oração. Como os irmãos bem sabem, e aproveito a oportunidade para aqueles que não sabem, o pastor Sérgio Gleidson, ele faleceu, ele foi para a glória, na verdade ele foi promovido, está na glória com o Senhor, e o pastor Robério, juntamente com sua família, foi até João Pessoa prestar auxílio à família e também acolher aqueles que ele lá muito bem conhecem. Ele conhecia o pastor Sérgio, eu não cheguei a conhecer, não tive o prazer de conhecê-lo, mas o pastor conhecia e em nome da igreja e da Ibrerne foi lá também ofertar o seu ombro amigo para os irmãos, tá bom? Vamos orar nesse momento, agradecendo ao Senhor por essa oportunidade, orando também pela família do pastor Gleidson, pastor Sérgio Gleidson. Vamos orar pelos familiares, por todos eles que lá estão e agora sentem a perda do seu ente querido, mas sabem muito bem onde ele se encontra com o Senhor. Oremos. Nosso Deus e Pai, nesse momento nós agradecemos ao Senhor, porque aqui estamos na Tua presença, louvando ao Senhor, glorificando o Teu santo nome. Oramos por esses irmãos que estão em suas casas, ó Deus, acompanhando o culto. Oramos por aqueles que não podem chegar, oramos por aqueles, ó Deus, que estão precisando do auxílio do Senhor em todas as áreas. Então nós pedimos que o Senhor esteja cuidando de cada um deles. Oramos bem especial nesse momento pelos familiares do pastor Gleidson, do pastor Sérgio. Ó Deus, nós oramos pelo consolo do Senhor, porque é só o Senhor que traz o consolo e a paz que excede todo o entendimento para essa família, por ter perdido o seu ente querido, perdido aqui na terra, saído do meio deles, ó Deus, mas ele está com o Senhor. Nós glorificamos ao Senhor Deus por isso. Oramos agradecidos em nome de Jesus, nosso bendito Salvador. Amém. Irmãos, vamos juntos entoar o número 13 do Voz de Melodia. Louvamos-te, ó Deus. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, e ao teu Filho de amor, que foi morto, mas vive, Supremo Senhor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, pelo Espírito luz, que nos tira das trevas e a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Ó, vem nos encher de celeste fervor,
e fazer-nos fluir teu afável amor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Amém, irmãos. Nós louvamos ao Senhor, agradecemos a esse Deus maravilhoso que nós temos. Irmãos, vamos passar agora para o nosso estudo dessa noite. Na verdade, um breve devocional, e será no livro dos Salmos. Então eu já peço para que você abra a sua Bíblia nos Salmos. O Salmo é o número 73. O pastor tem já há mais de 2 anos dado sequência no livro dos Salmos, do Saltério. Tem exposto de forma exemplar, minuciosa até, os Salmos. E esse não será o nosso objetivo essa noite, por questões das minhas limitações e também porque eu quero fazê-lo de forma mais devocional. Também não vou colocar esse salmo como em tópicos, mas nós vamos acompanhar o salmo e aí nós vamos verificar as verdades desse salmo para a nossa vida de forma bem devocional. Salmo 73, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia e acompanhasse conosco esse salmo. Antes de continuarmos, vamos orar ao Senhor pedindo a direção dele para a palavra que será exposta a partir de agora. Obrigado, Senhor, por tudo que já fizemos, pelos hinos, pela leitura da tua palavra. E agora nós pedimos a orientação, a direção do Senhor para o estudo que iremos realizar nesse momento, juntos com os irmãos que estão em casa também, nos ajudando juntos em oração para que a tua palavra seja exposta ao Deus e nós possamos aplicar as verdades em nossas vidas. Em nome de Cristo Jesus é que oramos, agradecidos por tudo. Amém. Irmãos, o Salmo 73, e o primeiro verso que nós vamos ler é o verso número 13, que diz assim: na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Vamos ler apenas esse verso por enquanto, porque nós queremos... Tem 2 objetivos o fato de nós lermos primeiramente esse verso. O primeiro deles é sabermos o que passava na cabeça do salmista, aqui no caso o salmista Asaf, o que passava na cabeça dele para ele chegar a essa conclusão, dizer que em vão ele tem se purificado, tem purificado o seu coração e lavado as suas mãos na inocência, tem buscado ao Senhor. Esse é o primeiro objetivo. E o segundo é para que nós tomemos bastante cuidado para quando nós pegarmos a palavra de Deus e termos algumas práticas que algumas pessoas têm de abrirem a palavra de Deus e como uma coisa totalmente errada, botar o dedo em cima de um verso e pegar aquele verso, aquele trecho como sendo o versículo para o seu dia. Então, se você, por acaso, abrir a palavra de Deus e botar o dedo em cima do verso 13 do Salmo 73, você vai ficar frustrado, porque aqui o salmista está dizendo que foi em vão, está sendo em vão purificar o seu coração e buscar ao Senhor. Mas vamos ver o contexto. Mais importante ou tão importante como o texto é exatamente o seu contexto. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos buscar entender o que passava na cabeça do salmista Asaf, esse levita, para chegar a essa conclusão. Como falei, o salmista Asaf, ele era um levita, servia ao Senhor, ele era o regente do coral, e aí ele chega a um certo ponto para da sua vida, do seu momento, falei, da sua vida, chega a Asaf, ele era um levita, servia ao Senhor, mas no início do verso ele diz assim, Salmo 73, ele chega verdadeiramente, ou com efeito,
Bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Veja que o salmista, ele inicia o salmo, dizendo que Deus é bom. Deus é bom de forma verdadeira. Deus é bom para Israel. E nós podemos dizer, para nós, Deus é bom para o seu povo, para os limpos de coração. No verso 2, ele vai justificar aquilo que lá na frente nós lemos. Quanto a mim, quanto a ele, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Então, o salmista Asaf, ele passou por situações em que muitos crentes, muitos filhos de Deus passam. Muitos de nós passamos. Em certo momento, em dado momento da nossa vida, nós começamos a ter um esfriamento espiritual, a ter um afastamento de Deus, e aí acontece exatamente isso que estava acontecendo aqui. Mas vamos saber por quê, mais a fundo, por quê isso estava acontecendo com o salmista. Ele diz no verso 3: pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Então veja que o salmista estava olhando para a vida das pessoas, olhando para a prosperidade das pessoas ímpias, das pessoas que não conhecem a Deus. E ele estava querendo aquela vida para ele. Ele não estava satisfeito no Senhor. Ele queria tudo aquilo que aquelas pessoas estavam, ele queria viver aquilo que aquelas pessoas estavam vivendo. E é muito cuidado, irmãos, porque nós podemos cair também nessa armadilha. E tem muitas igrejas, muitos religiosos que estão colocando isso para as igrejas, como uma teologia da prosperidade, oferecendo aquilo que eles não podem dar, dizendo que Deus vai dar alguma coisa para alguém que Deus não prometeu dar. Deus pode dar prosperidade sim para o seu povo, Ele quer dar, mas não de forma impositiva, da forma que é colocado. Mas o salmista, ele estava com inveja dos soberbos, ele estava com inveja, porque ele estava vendo que os ímpios estavam prosperando, e ele estava olhando para a sua vida, olhando para a vida dos seus, e não estava vendo essa prosperidade. Ele diz no verso 4, falando sobre os ímpios, falando sobre eles: porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Eles estavam, os ímpios, bem de saúde, e provavelmente as pessoas com as quais o salmista convivia estavam passando por problemas de saúde, talvez até ele mesmo também, ou sua família, estavam passando por problemas, mas ele olhava para fora, olhava para o outro lado e via as pessoas, o ímpio, que não tinha problema de saúde, estava vivendo bem, e aquilo estava afligindo o seu coração, estava querendo aquela vida para ele. Não se acham, verso 5, não se acham em trabalhos como outra gente. Ou seja, o trabalho, a labuta, a profissão dessas outras pessoas, dos ímpios, eram melhores do que os trabalhos do povo de Deus, e não são afligidos como os outros homens. Irmãos, muitas vezes nós estamos assim, nessa situação, nós estamos querendo a vida dos ímpios, nós estamos querendo o trabalho deles, nós queremos prosperar como eles prosperam. E aqui nós vamos ver o caminho pelo qual o salmista está percorrendo. E talvez, pode ser que você se identifique com esse caminho, com esse problema que o salmista aqui tem relatado no Salmo. Ele diz no verso 6, porque pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Ou seja, os ímpios são soberbos, enquanto que os crentes são humildes.
os ímpios são violentos, enquanto que os crentes são pacíficos, buscam a paz. Então, esse contraste, essa diferença que está incomodando sobremaneira o salmista. E ainda diz no verso 7, os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações dos seus corações. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão e falam arrogantemente. É dessa forma que o salmista enxerga essas pessoas, com os olhos altivos, olhos inchados de gordura, vivem bem, as imaginações do seu coração, tudo que eles querem fazer, eles o fazem e se dão muito bem, entre aspas, por enquanto, não é? São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão e falam também arrogantemente. Erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Até contra Deus eles fazem blasfêmia contra o Senhor. E você deve conhecer, e nós devemos conhecer pessoas que fazem isso, que atacam diretamente com palavras a pessoa do Senhor Jesus Cristo, Deus, o nosso Senhor. Pelo que o seu povo volta aqui e águas de copo cheio lhe espremem. E dizem, como sabem Deus? Ou, há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios e, todavia, sempre em segurança se lhes aumentam as riquezas. E aí chega naquela conclusão em que nós estávamos há pouco verificando, né? Estes são ímpios, mas a sua vida é uma vida em segurança. Estão vivendo bem, as suas riquezas elas só aumentam, o seu patrimônio só aumenta. Na verdade, então, é que em vão eu tenho purificado o meu coração. Está sendo em vão eu servir ao Senhor. Está sendo em vão eu buscar ao Senhor. Está sendo em vão eu levar uma vida pacífica, uma vida humilde. Está sendo em vão. Foi esse o pensamento do salmista. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Toda manhã, todo momento, a cada amanhecer, ao invés do salmista agradecer ao Senhor pelas misericórdias que são renovadas a cada dia nas nossas vidas, esse salmista estava insatisfeito com Deus, insatisfeito com aquilo que Deus havia dado a ele. E muitas vezes nós estamos em situação parecida, porque estamos olhando para a vida dos outros e estamos esquecendo do tanto que Deus tem feito por nós, o tanto que Deus já tem nos abençoado. Muitas vezes esquecemos de dar graças a Deus, porque o tempo se passou, talvez uma grande aflição, Deus nos livrou de uma grande aflição, e como o tempo já passou, nós já passamos a esquecer dos benefícios que Deus nos fez, sem falar do maior benefício, que é ter a garantia da vida eterna com o Senhor, da garantia de que o que vier a nos acontecer, nós estaremos com o Senhor, nós estaremos ao lado do Senhor, teremos combatido o bom combate, né? Teremos guardado a nossa fé, estaremos com o Senhor, seja em que situação for. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Era esse o pensamento, o sentimento do salmista. Mas interessante que o verso 14, aliás, o verso 15, ele traz uma observação bem interessante. Ele diz, se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. O salmista aqui, penso que ele foi honesto com ele, e honesto com a palavra de Deus, para não disseminar, não divulgar aquilo que estava em seu coração. Ele não saiu chamando as pessoas e contando às pessoas aquela situação
Ele não saiu dizendo, chamando um e outro e falando que não vale a pena servir ao Senhor, que tudo aquilo era em vão. Ele estava passando por essa situação, mas estava guardando em seu coração e não estava passando para outras pessoas, disseminando aquilo para outras pessoas, porque o estrago, com certeza, seria bem maior. Um líder, quando ele dissemina heresias ou coisas ruins, o estrago é bem maior. E aqui o salmista guardava para ele: se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Mas aí no verso 16, o salmista Asaf cai em si e ele começa a observar, a dar uma reviravolta daquilo em que ele estava pensando. Acompanhe, ele diz: quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Imagino que ele começou a relembrar, a ver o quanto Deus tinha feito e fazia por ele, os benefícios do Senhor para a sua vida. E aí ele ficou sobremodo perturbado. E aí ele entrou no átrio de Deus. Até que, verso 17, até que entrei no santuário de Deus e então entendi eu o fim deles. O salmista agora tem uma visão correta do ímpio, uma visão correta do que pode acontecer ao ímpio, do que vai acontecer ao ímpio. Quando pensava em compreender, fiquei perturbado, até que entrei no santuário de Deus e aí sim entendi eu o fim deles. Verso 18 ele diz: certamente, Senhor, tu os puseste em lugares escorregadios, tu o lanças em destruição. Então essa, irmãos, é a condição daquele que não se achega aos pés do Senhor, daquele que vive afastado dos caminhos do Senhor, que não quer nada com o Senhor. Essa é a situação dos ímpios. Eles vivem em lugares escorregadios. Quem vive em lugar escorregadio está propenso a cair a qualquer momento, a escorregar e cair a qualquer momento. Tu o lanças em destruição. Verso 19: como caem na desolação, quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Então, o fim deles, o fim dos ímpios, é um fim trágico, é um fim terrível. E aí, o salmista queria isso para ele em determinado momento, mas aí ele caiu em si e viu que o resultado, o caminho, era totalmente perdição. Verso 20 ele diz: como faz como um sonho o que acorda, assim ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim, o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. A situação do salmista era tão forte, tão pesada, que até fisicamente ele sentiu o seu pecado, o peso daquilo que ele estava querendo. O meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Assim, verso 22, me embruteci e nada sabia. Era como um animal perante o Senhor, como um animal perante ti, ó Deus. Um animal irracional, que só tem instinto, que busca aquilo que é do momento, que não pensa, que não raciocina. Assim era o salmista no momento em que estava querendo a vida do ímpio. No verso 23 ele diz: todavia estou eu
estou de contínuo contigo, e tu me seguraste pela mão direita. O Senhor segura os seus pela mão, não deixa escorregar, como estavam quase escorregando lá no verso 18, como ele fala, certamente tu puseste em lugares escorregadios. O ímpio, ele vive em lugares escorregadios, a qualquer momento ele pode cair, mas o salvo, o crente, o servo do Senhor, está sendo seguro pela mão direita, pela mão do Senhor. Guiar-me-ás, no verso 24, guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Então veja, irmãos, que agora o sentimento, o pensamento, as ações do salmista se voltam completamente para o Senhor, verdadeiramente para o Senhor, entendendo o que o Senhor tem para a sua vida, entendendo o que pode acontecer com aqueles que se afastam do Senhor. E ele diz, quase que os meus pés se desviaram, pouco faltou para que eu abandonasse o Senhor, abandonasse a minha fé. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre, dizendo ele no verso 26. Verso 27, pois eis que os que se alongam de ti, os que se afastam de ti, os que fogem da tua presença, perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostatando, se desviam de ti. Um triste caminho para aqueles que estão longe do Senhor, que estão com o sentimento, com o pensamento parecido com o pensamento do salmista no início, na primeira parte, vamos dizer assim, desse salmo, com os olhos voltados para os bens, para a vida dos ímpios. Ele chega no verso 28 fazendo uma conclusão. A conclusão que ele faz é: mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. O salmista chega no final do seu pensamento, da sua trajetória, dessa curta trajetória, entendendo que o melhor para a sua vida era chegar perto de Deus, era se aproximar do Senhor, era colocar sua confiança no Senhor Deus e aí anunciar para todas as pessoas as suas obras. E esse deve ser o nosso pensamento hoje, o pensamento dos salvos, dos servos do Senhor. Nós devemos cada vez mais deixar as coisas do mundo para trás, deixar as riquezas dos ímpios para lá com eles, buscarmos agradar ao Senhor, estar próximo do Senhor. E se Deus quiser, se o Senhor quiser nos ajudar, nos beneficiar com bens materiais, muito bem, será muito bem-vindo, mas o principal, o que nós devemos fazer é estarmos próximos de Deus. O bom para nós é nos aproximarmos do Senhor Deus, colocarmos nossa confiança completamente no Senhor e anunciar as suas obras. Os ímpios não sabem, eles só têm aquilo que eles veem, aquilo que eles podem pegar e nada mais. Passou disso, acabou para eles. Então por isso que nós devemos fazer a diferença, anunciar as obras do Senhor, dizendo que o Senhor é bom, que verdadeiramente bom é Deus para com o seu povo, para que o ímpio olhe para as nossas vidas, para as vidas dos crentes, dos servos do Senhor e queiram servir a esse Deus, um Deus de esperança, um Deus que, mesmo que a pessoa morra,
tem a garantia da vida eterna. Que garantia tem o ímpio após a morte, após a sua partida desse mundo? Tudo aquilo que ele juntou, que ele tem, ficará para trás, ficará perdido. E a vida eterna segue somente para aqueles que têm a Jesus Cristo como Salvador. Por isso que nós cantamos, né? Lá no hino 241, ó vem sem demora ao Salvador, porque vacilar e ter temor, ó vem já, conforto ou consolo te dará. Porque o consolo do ímpio é consolo momentâneo, é passageiro, é efêmero, vai embora. E o salvo, ele tem a garantia da vida eterna com o Senhor Jesus Cristo. Não porque ele merece, não porque ele é melhor, pelo contrário, ele não merece. É um favor imerecido, é a graça de Deus na pessoa de Jesus Cristo, reconciliando em Cristo Jesus o pecador para Deus. Somente Jesus, só há salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Entregue sua vida ao Senhor Jesus Cristo e tenha a garantia do salmista. Dizer que verdadeiramente bom é Deus, e bom para Ele, e bom para nós é nos aproximarmos do Senhor Deus e colocarmos nossa confiança no Senhor e anunciarmos todas as suas obras. Porque o caminho do ímpio é um caminho perdido. Que Deus aplique a sua palavra nos nossos corações, que Deus nos ajude a vivermos gratos ao Senhor, gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem nos feito, e não ficarmos olhando para trás, olhando para as coisas velhas, olhando para aquilo que deixamos para trás, olhando para o alvo, para Cristo Jesus, pelo prêmio da vocação que é em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Pai, pelos irmãos que puderam acompanhar o texto bíblico, que puderam, ó Deus, olhar para essas verdades e aplicarem em suas vidas. Perdoe as minhas falhas, os meus erros, ó Deus, por não saber, ó Deus, explicar a Tua palavra como o Senhor realmente deseja. Me ajude, ó Pai, a servir ao Senhor com gratidão e também juntamente com os meus irmãos. Abençoe cada um deles e, ó Deus, que nós tenhamos um restante de noite na Tua presença. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador, é que nós oramos agradecidos por tudo. Amém. Então, irmãos, nós aqui vamos ficando na transmissão. Apenas alguns poucos avisos daremos. E o primeiro aviso que nós vamos dar é que no próximo sábado teremos aqui na igreja um culto apenas com os jovens, tá bom? Que será um culto de despedida de Paula, que estará já se preparando para partir para Campina Grande. Para Campina Grande. Então, o casamento se aproxima. Aos irmãos que estão sabendo e orando por esse casamento, orem para que Deus esteja no controle de todas as coisas, para que tudo venha a ocorrer conforme a vontade do Senhor, tá bom? Então, sábado agora teremos o culto de despedida, vamos dizer assim, de Paulo. No domingo, 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical, com o pastor Robério, e também o culto à noite, às 18 horas, também com o pastor Robério, tá bom? Os irmãos que chegaram depois e não ficaram sabendo, viram, sentiram, estranharam a minha presença aqui. Hoje, o pastor Robério foi para João Pessoa, para o sepultamento do pastor Sérgio Gleides. Nós estávamos orando pelo pastor, pela família, né? E aí hoje, de ontem para hoje, o pastor partiu para a glória, partiu para viver, morar com o Senhor. Vamos encerrar, Augusto? Então, estamos encerrados a partir de agora.